Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um Comentando o RPG, que é um quadro em que eu faço comentários dos livros que eu estou lendo. No entanto, já estou fazendo uma série de vários vídeos falando dos passo a passos que eu recomendo para a criação de personagem do jogo Vampiro à Máscara, quinta edição. Foram ao todo 12 vídeos e hoje é o 12º vídeo, representando o 12º passo, fechando toda a série. Hoje dou por encerrado os passo a passos e, consequentemente, a criação do personagem de Capitão Plínio, que é um personagem integrante do cenário Comunidade Belém Noturna, que estará disponível para vocês acessarem a hora que vocês quiserem no blog do projeto. Quem estiver interessado, está aqui na descrição do vídeo o link do blog para vocês acessarem e descobrirem tudo que desejam saber sobre o projeto. Sendo assim, vamos ao 12º passo, galera, que tem a ver com a coterie. Enquanto que nos 11 passos anteriores a gente vem trabalhando individualmente o personagem, hoje nós vamos trabalhar uma característica que é coletiva, que ela se aplica ao personagem do jogador que está criando e aos demais personagens dos outros jogadores que vão formar o grupo de jogo, que está recebendo o nome de coterie. Sendo assim, vamos começar a leitura. Quando um grupo de personagens de jogadores decide formar uma coterie, eles recebem pontos para se construir a sua relação de domínio. Olha só que interessante, gente. Eu quero comentar aqui nesse momento que quando os jogadores estão formando uma coterie, meio que indiretamente já vai estar se trabalhando a relação de domínio, ou seja, uma área de dominância dos personagens dentro do cenário de jogo. Para este fim, cada jogador deverá pegar um ponto de coterie. Em pequenos grupos, o narrador poderá dar a cada jogador 2 pontos de coterie. Trabalhando juntos, os jogadores gastam estes pontos e quaisquer pontos de vantagem restantes dos estágios anteriores para construir a sua coterie. Ou seja, gente, na hora que forma uma coterie, automaticamente se dá um ponto de coterie para cada personagem integrante da coterie. Se, por exemplo, a coterie tiver 4, cada um deles vai ter um ponto, ou seja, ao todo 4 pontos, somando os 4. Se for 5 personagens, cada um com um ponto, 5 pontos. Mas se por acaso a quantidade de integrantes da coterie for 3, o narrador pode optar, em vez de dar 1 para cada, somando 3, dar 2 para cada, que aí somaria 6 pontos. Fica a critério do narrador decidir o que seria mais justo ou não. E aí, trabalhando juntos, eles podem usar esses pontos e quaisquer pontos anteriores de vantagens, ou seja, quando eu falei lá no passo que explicava a distribuição de vantagens, os jogadores, ao invés de gastarem os seus 7 pontos comprando antecedentes individualmente para o personagem, ele poderia reservar esses pontos para a coterie. Ou seja, dos 7 pontos, o jogador gastou 6. E aí ele falou, narrador, quero reservar 1 para a coterie. Ou seja, daqueles 4 personagens, que cada um já tem um deles reservou 1 ponto. Então, um deles vai ter 2 pontos de coterie. Então, que seria 4, já passa a ser 5 pontos de coterie a serem usados. Use os pontos de sua coterie para determinar os seus campos de caça, ou seja, o seu domínio na cidade. E use os pontos de vantagem restantes e pontos de coterie para comprar antecedentes de coterie compartilhadas. Eu vou falar mais na frente sobre o que significa isso, mas eu já adianto que os antecedentes, como por exemplo, refúgio, contatos, influência, rebanho, poderá ser adquirido para a coterie, só que compartilhada para todos os integrantes da coterie e não só para um único personagem. Mas antes, vamos primeiro falar sobre o domínio. Sendo um aspecto principal de uma coterie, o domínio representa uma área física da cidade na qual a coterie pode caçar.
Como outros elementos de Mundo das Trevas, os domínios têm características, ou seja, cada ponto de uma característica de domínio desejado custará um ponto de reserva da Coterie. As características de domínio no quinta edição do Vampiro à Máscara aqui são denominadas de Chassé, Lien e Portillon, que cobrem muitos campos dentro de um domínio. Portanto, recomenda-se usá-los como abstrações e não como restrições. As características de domínio são, detalhadamente, Chassé, que é uma característica que descreve o quão bem abastecido, vulnerável e rico o domínio é como um campo de caça. Percebam, gente, nessa primeira característica de domínio, o quanto é vantajoso ter uma Coterie, porque a Coterie vai fornecer aos personagens essa facilidade de ter um campo de caça. A sua disposição facilita e muita as dificuldades no ato de se obter sangue através da caça. Um ponto em Chassé fornece à Coterie uma dificuldade de caçada padrão de 6 dentro de seu domínio. Cada ponto adicional reduz essa dificuldade em 1. Ou seja, um ponto fica 6, segundo ponto cai para 5, terceiro ponto cai para 4 e assim por diante. O Chassé também se refere abstratamente ao tamanho físico do domínio. Esta qualidade varia radicalmente, dependendo da geografia da cidade específica, mas como uma regra bem geral, pode-se usar as seguintes referências. Um ponto pode-se refletir uma quadra da cidade, um condomínio fechado suburbano. 2 pontos pode-se referir de 2 a 4 quadras, um parque e seus acessos, um local pequeno, ponto de referência turístico, hospital, shopping center. 3 pontos, 8 quadras em ambos os lados de uma via maior, um local médio, seja aeroporto, entidade patronal grande, cassino, faculdade. 4 pontos, um bairro ou distrito definido, 1 km², tudo ao longo de uma rodovia ou via maior. Um local grande, que pode ser universidade grande, parque de diversões. E por fim, 5 pontos, que se equipara a 3 bairros, um grupo de características grande, como por exemplo, todos os parques da Zona Sul, todos os hospitais do Queens, todas as rodovias ao sul do Rio. Então, essa é a escala geográfica de uma Coterie de 1 a 5. Então, gente, a quantidade de pontos de Chassé, ele pode se referir ao mesmo tempo à dificuldade do ato de caçar dentro do domínio e a área geográfica deste domínio. Vamos à próxima característica de domínio, que é o lien. Esta característica descreve o quão bem integrada a Coterie está em seu domínio. Cada ponto em lien adiciona um dado à parada de um membro da Coterie em tentativas de, por exemplo, interagir pacificamente com um mortal nativo desse domínio, encontrar algo, alguém ou algum lugar específico dentro do domínio e, por fim, descobrir o que se diz nas ruas ou, de outra forma, investigar algo dentro do domínio. Essas são as características. No entanto, o lien nunca modificará as rolagens de caçada do membro da Coterie. O que modifica é o Chassé, viu, gente? Então, o lien aqui, ele melhora esse contato social e influência na área, beleza? E, por fim, gente, o Portillon, que é a terceira característica de domínio. Esta característica descreve o quão bem seguro o domínio é contra intrusão ou perturbação. Pode ser de outros vampiros, polícia mortal ou predadores, ou até a Segunda Inquisição, dentre outros. Cada ponto de Portillon subtrai um dado de uma parada do adversário quando ele tenta, por exemplo, entrar, investigar ou vigiar o domínio, sem o conhecimento da Coterie. O Portillon raramente se adiciona às paradas do personagem. Ela primeiramente age como uma característica de resistência.
ou seja, é meio que passivo para a Coterie. Um sucesso crítico por um intruso pode reduzir o portillon do domínio contra esse intruso específico, a menos que a Coterie lide com ele antes da próxima incursão. O portillon não se aplica a refúgios, dentro ou fora de domínio. Beleza? Então tá aí os 3 características de domínio. Só que, galera, além das características de domínio, os pontos de Coterie podem ser usados também para os antecedentes de Coterie. As Coteries podem possuir certos antecedentes e defeitos em comum, como, por exemplo, adversários, aliados, contatos, inimigos, refúgio, rebanho, influência, disfarce, maula, recursos, lacaios e status. Ou seja, os antecedentes, que podem ser usados individualmente para os personagens, também podem ser aplicados para a Coterie de forma coletiva. Os jogadores deverão comprar antecedentes de Coterie com os pontos da reserva da Coterie, assim como um jogador compraria um antecedente de personagem individual. Cada membro da Coterie pode usufruir destes antecedentes da Coterie como o seu próprio. No entanto, o antecedente pertence à Coterie e não ao personagem individual. Se a Coterie se separar, ou se um personagem for ajetado de sua Coterie, banido pelo príncipe, por exemplo, então ele não leva consigo o antecedente, mas ele leva os pontos por ele ofertados à reserva da Coterie. Lembra que eu falei lá do personagem que reservou 2 pontos? Ele leva os 2 pontos com ele, não fica para a Coterie, resultando também numa perda de características para a Coterie. Galera, além dos pontos iniciais, que é 1 para cada, e dos pontos reservados de vantagens para, os jogadores também podem usar pontos de experiência para comprar antecedentes para a Coterie. Então tem 3 fontes aí que podem ser utilizadas para aumentar as características da Coterie. Sendo assim, feitas aqui as explicações sobre a construção de uma Coterie, vamos agora à composição da Coterie em que o Capitão Plínio faz parte. Sendo assim, tá aqui a tabelinha que eu já montei na ficha, que eu estou disponibilizando inclusive o link aqui na descrição para vocês fazerem download, caso vocês gostaram dessa formatação que eu dei para a construção de personagem. Então, vamos aqui e substitui o primeiro personagem, que é, no caso, o Capitão Plínio. Eu sempre recomendo, na ficha do personagem que vocês estão trabalhando, o primeiro nome ser do seu personagem. E os demais seriam os personagens que compõem a Coterie. Ficticiamente, para o Capitão Plínio, eu vou dizer que esta Coterie é composta, com ele junto, por 4 personagens, ou seja, 4 integrantes. Então, vou colocá-los aqui. O personagem 2 é o fulano, o personagem 3 é o ciclano e o personagem 4 é o beltrano. Como não tem um 5º personagem, ele pode ser suprimido aqui. Mas se caso tiver um 5º personagem, coloque ele ali. E aí, gente, coloca aqui um ponto para o Plínio, um para o fulano, um para o ciclano e um para o beltrano. Esse é o ponto inicial. No entanto, gente, durante o processo de vantagens e pontos de experiência que podem ser remanejados para esses pontos de Coterie, o fulano resolveu reservar um ponto. Então, ele já começa com 2 para a Coterie. Já o ciclano reservou 2 pontos. Então, ele representará para a Coterie 3 pontos. E por fim, o beltrano reservou 3 pontos. Então, ele tem a oferecer 4 pontos. Beleza? Então, galera, como vocês estão vendo, ao todo, a Coterie tem 10 pontos de Coterie para se gastar com características de domínio e características de vantagens de Coterie. Beleza? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu individualmente distribuí esses 10 pontos. No entanto, gente, esses 10 pontos deverão ser distribuídos de forma coletiva, em consenso entre os jogadores, para ver qual é a melhor formação de pontos de Coterie. Dentro do livro da 5ª edição, tem exemplos de Coterie que podem ser utilizados para facilitar essa construção. Mas eu gosto de recomendar que os jogadores coletivamente façam essa construção
porque aí tem muito mais a ver com a cara e o que eles estão buscando de formação de uma coterie. Então, gente, sendo assim, vou mostrar para vocês como eu montei. Para a primeira característica, vamos trabalhar com a chassé. Eu estou colocando aqui 3 pontos dos 10 para o chassé. E o que é que eu descrevo? É a área triangular que compreende o segundo bis. Lembra, na criação do personagem do Capitão Plínio, em que o segundo bis é a área de influência dele? Estou logo botando dentro do escopo da área de domínio da coterie. O primeiro comar, que está na mesma área triangular do segundo bis, e o primeiro comar é a área de comando da aeronáutica, em Belém. A Vila Maracangalha, que é uma vila onde moram os oficiais e militares da aeronáutica. O clube T1, que é um clube para os oficiais e familiares dessa Vila Maracangalha, e demais áreas institucionais e residenciais que estão dentro dessa área triangular. Então, geograficamente, está aí formatada a área de domínio referente a 3 pontos gastos em chassé. Quanto ao lien, gente, dos 10 pontos, eu vou gastar 2 pontos em lien. Como eu estou descrevendo? É uma boa relação com os moradores da Vila Maracangalha. Lembra que eu falei para vocês que a vila de militares e seus familiares, que é onde residem eles, no caso, os militares da primeira comar. E por fim, o portillon, eu vou gastar 2 pontos, que significa a vigilância militar da área garante um nível razoável de segurança. Então, gastei 3, 5 e 7 pontos dos 10 pontos de coterie disponíveis. Ainda restam mais 3 para gastar. E aí, desses 3, eu vou pegar 2 e investir nas vantagens de coterie. E a primeira vantagem é o refúgio, onde eu descrevo que uma residência na Vila Maracangalha é utilizada pelos demais integrantes da coterie, porque o Capitão Plínio já tem o refúgio dele lá dentro do segundo bis. Só que os demais integrantes não têm. Então, está reservada essa casa, que é um refúgio coletivo dos demais integrantes da coterie. E, por fim, o último ponto dos 10 que ainda resta para gastar, eu vou utilizar com um antecedente disfarce, aonde eu estou garantindo aos integrantes da coterie identificações militares que habilita a entrada e saída da Vila Maracangalha e outras áreas militares, principalmente da primeira comar. Então, galera, tá aí formatada os pontos e construção da coterie. É assim que vocês devem proceder, só que não da forma como eu fiz aqui individualmente. Ela tem que ser uma decisão coletiva e em consenso entre os jogadores que estiverem com seus personagens compondo a coterie. Galera, aqui chega ao final dos 12 passos de construção de personagens. São os 12 passos que eu recomendo vocês seguirem para a construção de um personagem. Eu entendo que a construção de um personagem na 5ª edição de Vampiro à Máscara está muito mais complexo do que as edições anteriores. Então, eu entendi que se fazia necessário ordenar os processos, os procedimentos de construção de personagem, que resultou nessa série de vídeos de 12 passos. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estarei retornando com os meus comentários em relação aos livros que eu estou lendo, que é o Anarco, que é o suplemento da 5ª edição de Vampiro à Máscara. Então, por aqui fica esse tchau por hora. Semana que vem tem mais. Falou!